Fala pessoal, começando com vocês mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez mostrando para vocês meus aportes desse mês, no final do mês de julho, né? Que eu realizei mais alguns aportes nesse final de mês, aproveitando as oportunidades que estava tendo no mercado. Adicionei mais um ativo, uma classe de ativo na carteira nesse final de mês. Comprei também algumas ações, comprei fundos imobiliários e comprei um ETF para minha carteira pessoal. Eu vou estar mostrando para vocês todos os aportes que eu fiz nesse final de mês. E é isso. Indo aqui com vocês para a minha carteira, meu patrimônio atualmente, nesse momento, está em R$ 7.518,76 nesse momento. Sendo que o valor investido é um valor de R$ 7.368,24. Minha carteira está valorizando nesse momento 2,4%, tendo um lucro total de R$ 402,65, sendo ganho de capital R$ 150,51 e os dividendos recebidos R$ 252,14. A minha rentabilidade está em 14%. Como vocês podem ver aqui já de cara, essa página inicial aqui da minha carteira, vocês já conseguem ver que eu adicionei na minha carteira nesse final de mês. Eu comprei um ETF, vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui embaixo vocês já conseguem ver, ó, ETF nacional. Nesse momento ele está desvalorizando porque eu comprei ele na alta e não tem problema, gente. ETF, com o tempo, ele tende a valorizar. A pessoa que comprou o ETF, vamos colocar aqui lá em 2024, quando ela comprou, o ETF também não estava barato. Ele estava custando o que naquele momento o mercado achava justo ele custar. E conforme ao longo dos anos, se passou esses 2 anos, o ETF que a pessoa tinha comprado aquele determinado valor naquele tempo, ele valorizou. Porque diferente aqui pra gente, né, aqui no nossa moeda, que é o real, lá fora o dólar tende a valorizar muito mais. Então, no caso dos ETFs que você comprando hoje, lembrar que não é recomendação de investimento, mas ele tende a valorizar no futuro. Então, o importante é você montar a posição, independente do preço que você vai pagar. Na verdade, tem um porém também, você também pode comprar um ETF num dólar muito esticado, porque também, caso o dólar tende a cair, seu ETF também vai desvalorizar, é normal. Mas, como vocês podem ver aqui na minha carteira, eu comprei o VOO, ETF internacional lá de fora. Ele replica o S&P 500, no caso seria as 500 melhores empresas da Bolsa Americana. Ele também paga um dividendo anual. Diferente dos ETFs que tem aqui no Brasil, o dividend yield lá fora é muito mais baixo. Aqui, como vocês podem ver aqui, ó, o ETF é de 1,36%. Se for comparar com os ETFs que tem aqui no Brasil, eu acho que eu não cheguei a ver, né? Porque eu sou muito mais investir em ETF lá fora do que investir em ETF aqui no Brasil. Mas eu acho que deve ficar na casa aí de uns 6%, 7%, eu acho. Como vocês podem ver, como eu falei para vocês, a variação desse ativo nos últimos 60 meses aqui, como vocês podem ver, ó, ele cresceu 83%, variação muito positiva. E nos últimos 12 meses, ele se valorizou quase 20%. Como eu falei para vocês, vocês têm que comprar pensando no longo prazo e não pensar no curto prazo, no que você vai estar ganhando agora. Aí, como vocês podem ver ali, ó, ele está custando nesse momento $670,26. Se colocar em cotação em real, ele estaria custando ali na casa dos R$ 3.000, R$ 465,24 a cotação dele em real. Aí mostrando aqui para vocês, ó, a cotação padrão, que é sem contar os dividendos, vocês conseguem ver que como é crescente, ó. Você pode ver que é um crescimento linear, praticamente.
A única vez que ele caiu aqui, ó, você pode ver, foi aqui no ano 2026, ó, 22/3, que foi quando estourou lá a questão do petróleo, né? Aí não tem jeito, aí o mercado precifica para baixo, porque com guerra rolando, não sabe como é que vai ficar a economia mundial. Aí vocês podem ver que assim que se regularizou, ó, voltou a subir de novo e tende a sempre ser assim, subindo. É como eu falei para vocês, ó, aqui embaixo tem o dividend yield, a média dele aqui vocês podem ver aqui, ó. Posso colocar a média, ó, de 1,5. A média dele, quando tá aqui, ó, dividend yield médio nos últimos 5 anos desse fundo, desse ETF, foi de 1,76%, sendo que o atual dele está em 1,36%. Vocês podem ver também que ele paga dividendos, né? Que vocês podem ver, ó, no dia 30/6/2026, desse mês vigente que a gente tá, ele vai pagar por ETF lá, ó, se tiver o valor cheio, no caso, R$1, no caso, $1,96, né, vai estar pagando. É bastante. Aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, o Vanguard S&P 500 ETF é um fundo negociado em bolsa que busca acompanhar o desempenho das maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos. O ETF é administrado pela Vanguard e negociado sob o ticker VOO, na NYSE classificado como um ETF de renda variável com foco em ações americanas de grande capitalização. O VOO tem como objetivo refletir, antes de taxas e despesas, o desempenho agregado das empresas que compõem o S&P 500. O fundo adota uma estratégia de gestão passiva, mantendo uma carteira estruturada para replicar a composição e a ponderação de índice referência. O benchmark reúne aproximadamente 500 das maiores empresas americanas listadas em bolsa e é ponderado pelo valor de mercado ajustado ao free float, conferindo maior peso às companhias de maior capitalização. Aí, como vocês podem ver aqui, ó, a diversificação desse ETF por exposição setorial. Ele tem tecnologia, tem saúde, consumo, discricionário e consumo básico, setor financeiro, indústria e energia. Aqui eu acho que não vai mostrar qual uma das principais empresas que tem, mas tem, se eu não me engano, tem a Nvidia, tem a Amazon, tem a Microsoft também tá. Então, grandes empresas que tem hoje na Bolsa Americana vai estar dentro desse fundo. Muitas pessoas preferem estar comprando, fazendo stock picking, no caso seria você escolher uma ação a dedo, sei lá, você comprar uma ação da Microsoft, ou então sei lá, comprar uma ação da Apple, ou então comprar uma ação da Amazon, aí fica a sua preferência. Eu, como não tenho muito tempo, eu trabalho, como vocês podem ver aqui, ó, eu sou técnico de enfermagem, então 12 horas do meu dia, caso eu faça um plantão de 12 horas, ou então 24 horas do meu dia, eu estou no trabalho. Então não vou ter tempo para ficar lendo relatório. Já basta que eu tenho que ficar lendo relatório aqui, RI, das empresas brasileiras que eu tenho que acompanhar e dos fundos imobiliários que eu também invisto, que eu também tenho que estar lendo relatório gerencial para poder saber o que a gestão está fazendo com o fundo, ou então o que a empresa, no caso, as ações estão tendo de lucro, prejuízo, aí vai. Então, eu prefiro investir no ETF porque eu vou investir em um fundo, que é assim que funciona. Você vai investir o seu capital em um fundo, mas dentro desse fundo aqui, ele vai ter um aglomerado de empresas. Então, você está ganhando em que parte? Você não vai ter que ficar conferindo empresa por empresa. Você vai acompanhar somente o fundo e pronto. Fora que o lucro gerado por todas essas empresas aqui, ó, você poderia talvez perder, porque você não quiser pegar todas as empresas e colocar na sua carteira, você vai ter todo o lucro dessas empresas somente em um fundo. Então, acaba sendo uma forma de você diversificar seu patrimônio lá fora, dolarizar o seu patrimônio, sem correr muito risco. Porque você vai estar
agregando somente um ativo na sua carteira, e esse ativo vai ter um aglomerado de empresas dentro do seu portfólio. Então, acho que compensa demais. Voltando aqui para a minha carteira, vou mostrar aqui para vocês de novo. Agora a gente vai lá em lançamentos para mostrar para vocês. Lançamentos. Como vocês podem ver, nesses últimos meses, né, eu consegui crescer o valor dos meus aportes. Desde que eu tinha sofrido minha cirurgia, eu sofri um acidente jogando bola. Tive que fazer uma cirurgia no joelho. Aí eu fiquei um período sem conseguir aportar, porque eu fiquei um tempo sem trabalhar. Então, eu passei mais ou menos daquele meado de outubro até janeiro, estruturando minha vida financeira para que eu pudesse voltar a aportar novamente. E quando eu voltei a aportar, eu voltei aportando pouco ainda, porque eu consegui aportar, que eu estava conseguindo já aportar na casa dos R$1.000, R$800. Eu voltei aportando na casa dos R$200, R$300, e assim que eu consegui estabilizar financeiramente, eu voltei a aumentar os meus aportes. Como vocês podem ver aqui, ó, lá no mês 1, ó, eu já tinha conseguido aportar R$244. Aí foi aumentando, aqui eu já diminuí de novo, porque ficou difícil de aportar. Aí que eu já vou ter aumentar de novo, ó, R$374. Subi para R$684. Aqui eu peguei e investi aqui meu saque aniversário, mais o investimento do mês que eu ia fazer, quase R$1.800. E nesse mês já foi quase R$1.000. Eu fiz mais duas compras, hoje ainda, eu fiz mais duas compras, comprei 2 fundos. Comprei algumas cotas de fundos imobiliários, comprei do GGRC11 e também comprei do PORD11. Assim que eu conseguir consolidar esses investimentos que eu fiz, eu volto aqui no canal e mostro para vocês. Porque até então, como eu comprei hoje, domingo, hoje o mercado é fechado. Então ficou só como um agendamento, né, para poder ser efetivado somente amanhã. Aí eu mostro para vocês. Mas graças a Deus eu tenho sido muito bem abençoado, conseguindo fazer algumas rendas, eu considero renda extra, né, que no caso são plantões extras. Eu tenho os meus plantões que eu faço aí no mês, que gira em torno de 25 a 30 plantões, que geralmente fica a minha média de plantões que eu faço no mês. E se eu pegar além disso, no caso eu pegar algum plantão noturno, aí tudo isso vira renda extra, o que eu uso para investir além da minha carteira. E graças a Deus eu tenho conseguido aí fazer alguns plantões extras, surgir novos pacientes, estou conseguindo aportar um pouco mais do que eu consigo aportar. Aí está ajudando muito, porque eu estou conseguindo crescer meu patrimônio muito mais rápido dessa forma. Mostrei para vocês a parte interessante dos lançamentos, ó, como vocês podem ver, eu comprei, vou contabilizar aqui, ó, foi 28 não, tô mentindo. Eu comprei 20 cotas da Rani, comprei, isso foi no sábado, isso foi ontem, dia 26. Comprei 20 cotas da Rani a um preço de R$7,70. Aproveitei, eu falei errado, não foi no sábado. Isso foi na sexta-feira que eu comprei. 20 cotas da Rani. Aproveitei que estava no preço de R$7,70 e comprei 20 cotas. E também, como vocês podem ver ali, eu comprei, como eu falei para vocês, o VOO, que é o ETF. Comprei, como, para quem não sabe, tá, gente? No caso meu, eu invisto lá fora, eu preferi investir pela Inter. Estou investindo pela Inter. E você consegue comprar, acho que muitas pessoas batem um olho em algum ETF e acham que você só consegue comprar o ETF se você tiver o valor integral que o ETF custa. E convenhamos, né? Boa parte da população brasileira, população mundial também, não vai ter $680 para poder aportar no ETF, porque só aí, pra gente mesmo converter, pra gente vai dar quase R$4.000, então pra gente não é impossível. Aí dessa forma você consegue comprar fracionado, você consegue comprar a unidade, igual vocês podem ver ali, ó, eu comprei o equivalente ali, ó, a uma unidade de 4, nem sei como é
contabiliza aqui, que é um número bem pequenininho, que aparece, tipo 0,473,2, sei lá o que. É igual você compra Bitcoin. Quando você vai comprar, você não compra o valor cheio de Bitcoin, você compra ele fracionado. Além de você comprar fracionado, você ainda vai comprar bem pequenininho. Então acaba que você consegue comprar, no caso você consegue dolarizar a sua carteira sem precisar ter o valor cheio do ETF. Ou então da ação que você escolher colocar na sua carteira, Bitcoin, que seja. Também, como eu falei para vocês ali, eu comprei o ETF, comprei a RANI e comprei POR11 e GGRC11 também na minha carteira. Eu coloquei esses dois ativos. Aproveitei que o GGRC11, mostrei para vocês aqui, ó, ele está com deságio, ele está com desconto nesse momento. Eu aproveitei para aportar. Aqui, ó. Nesse momento aqui, quando ele fechou a cotação, no caso no sábado, foi na sexta-feira, ele estava sendo cotado, ó, a 9,79 a cotação dele. Ele está com um desconto aqui, aqui, ó, seu PVP de 11%, desconto do GGRC11. E o POR de 11 está com um desconto aqui, ó, de 12%. Esse POR de 11 aqui é um fundo de papel que eu gosto, é um fundo pequeno, se você for considerar assim a base de cotistas que ele tem, valor patrimonial, a liquidez diária que esse fundo tem, é um fundo pequeno, mas é um fundo é um fundo que vem crescendo muito nesse momento. Lembrando que não é recomendação de investimento, tá, gente? Eu tô só falando para vocês aqui sobre a minha carteira, o que eu tô fazendo na minha carteira. Como vocês podem ver que eu investi nesse fundo, tá? Ele tem um dividend yield aqui, ó, de 14%, tá com desconto, tem uma variação positiva que ele já teve nos últimos 12 meses, que ele cresceu 14%. E ele paga aqui, ó, atualmente, 10 centavos por cota, caso você compre a cota dele, tá? Tem quase 45 mil cotistas, a vacância dele é zero, fundo de papel, como eu falei para vocês, ó, o valor patrimonial dele não chega nem a 1 bilhão. Ele tem quase 400 milhões ali, ó, o valor patrimonial. Eu comprei ele e também comprei, vou botar aqui para a carteira aí de novo. E também comprei o GGRC11, fundo que, não sei se vocês acompanharam e ultimamente ele fez a aquisição de mais alguns imóveis para o próprio portfólio dele. Então, um fundo que nesses últimos meses vem crescendo muito, uma gestão muito ativa, uma gestão muito competente. Então, eu vejo como uma oportunidade, aproveitar que ele está com desconto, né? Que a Selic, eu fiz essa comparação num comentário que eu vi. Geralmente, gente, quando a Selic está muito alta, igual está agora, os fundos imobiliários, especialmente os de tijolo, tendem a desvalorizar, tendem a cair a sua cota. Caso vocês queiram fazer essa comparação, comparem, vão lá no Boletim Focus, procuram pela taxa Selic. Peraí, gente, eu perdi longo, cara. Procuram pela taxa Selic nos anos de 2023, 2024, 2022. Vocês vão ver que a taxa Selic estava bem controlada, estava acho que a 12%, 11%, estava por aí. E os fundos imobiliários nessa época estavam cotados quase no seu valor, no seu preço sobre VP, estava ali no meio a meio. Ou então alguns ainda estavam com ágio ainda, estavam sendo cotados acima do seu valor patrimonial. E assim que a taxa Selic ela se estabeleceu em 15% e ela se manteve, igual está agora aqui, ela chegou a cair, mas não caiu tanto, muitos ativos tenderam a desvalorizar. Então, na minha concepção, lembrando que não é recomendação de investimento, mas na minha concepção, quando a taxa Selic voltar a baixar de novo, voltar ali para casa dos 13%, 12,5%, eu vejo que os fundos imobiliários vão tender a valorizar novamente e quem fez boas compras a bons preços dos fundos imobiliários comprou
eles com desconto, vai ter um bom rendimento, porque o seu dividend yield de um coxa vai estar muito alto, então vai ter um ótimo retorno. Do mais que eu tinha para falar para vocês, não, vou mostrar para vocês aqui uma questão também do que eu recebi, né, no total. Vou mostrar para vocês aqui, ó, vamos aqui na minha carteira, a última parte aqui, vou mostrar para vocês. Meus proventos. Até então, fechando esse mês, ó, falta só receber aqui os proventos da CEMIC, que vai me pagar no dia 30. Eu vou receber no total aqui, ó, R$ 46,84 de dividendos nesse mês de junho. Vou receber. Então, esse mês de junho foi muito bom. Vocês podem ver aqui, ó, minha escadinha de dividendos está só subindo, graças a Deus. E é isso. Do mais é isso que eu queria mostrar para vocês. Quando tiver mais notícias, vou falar no próximo vídeo aqui também sobre BB Seguridade, que já anunciou o seu montante que ela vai pagar de dividendos para os seus acionistas. Vou mostrar aqui para vocês como é que foi minha carteira com esses pagamentos de BB Seguridade, como vai ser meu provisionamento do meu pagamento. Mostro para vocês também sobre os próximos aportes que eu vou fazer aqui na minha carteira. E é isso. Tenham um ótimo começo de semana e falou!